E aí, galera, sou o Formiga Silvestre e hoje nós vamos falar sobre anexos embrionários. E vamos relacionar esses anexos embrionários à importante conquista do ambiente terrestre por parte dos vertebrados. Beleza? O grande lance é que esses anexos embrionários, alguns são mais ancestrais, eu troco uma ideia sobre isso, mas ele vem trazer uma conquista na transição dos anfíbios para os répteis. Isso é importante a galera estar relacionando sempre. Quando o assunto são anfíbios, vocês viram que eles têm alta dependência da água para reprodução. Nos anuros, eles têm uma dependência para fecundação. Os anfíbios têm um estágio larval. E os ovos devem ser depositados na água para o seu desenvolvimento. Beleza? Já já eu falo sobre isso. Além disso, os anfíbios têm uma perda de água pela pele, com a pele não queratinizada, fina, que inclusive faz a respiração cutânea. E o pulmão deve ser autossuficiente para que essa conquista aconteça. Então, nós fazemos parte, galera, de um grupo chamado amniotas. O que isso quer dizer, a gente vai entendendo aos poucos. Mas esse grupo de amniotas teve que passar por uma transformação nessa característica entre anfíbios e répteis, que surgiu mais ou menos nessa época. Depois a gente troca essa ideia sobre quando surgiu. Agora, esse é um ovo, basicamente, um ovo padrão de anfíbio. Um ovo como esse, você pode perceber que ele é transparente. Ele não consegue barrar o excesso de radiação ultravioleta se ele fosse colocado sem uma espuma, que, por exemplo, os sapinhos fazem, as pererecas fazem, sem ser depositados no ambiente aquático. Ele teria um excesso de radiação ultravioleta. E, além disso, se fosse colocado esse ovo, se fosse posto esse ovo no ambiente terrestre, haveria uma excessiva perda de água para os embriões e depois para os fetos dos bichinhos. Beleza? Então, quando a gente relaciona a conquista do ambiente terrestre, no quesito ovo, essas características devem ser superadas. E como, formiga? O que aconteceu para que superasse essas características? Aqui comigo, olha só, tive que surgir o que nós chamamos de anexos embrionários aqui e uma casca rígida calcificada. Sente só? Apresentando o ovo do padrão que você conhece hoje. Inclusive, na aula de hoje, a gente responde até quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Agora, nós fechamos condrictes, fechamos actinopterídeos, fechamos actinopterídeos, selacantos, dipnóides, e aqui tem um ancestral dos anfíbios. E desse ancestral dos anfíbios, ó, descendeu um grupo que apresenta, olha lá embaixo, o ovo amniótico. Esse é o beta. O que é esse ovo amniótico? E quem possui ovo amniótico? Possui ovo amniótico os répteis, as aves ali, ó, que são descendentes dos répteis, beleza? E nós, mamíferos, como formiga. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Vem cá. Os anexos embrionários, desculpa aí a formatação, podem ser chamadas também, podem ser nomeadas de membranas extraembrionárias. Primeiro, para você entender o que são anexos embrionários, vamos na explicação aqui, ó, da palavra. Uma estrutura, uma membrana, no sentido de tecido. Não no sentido de membrana plasmática, no sentido de uma coisa celular, mas no sentido de várias células organizando um tecido. Então, seriam tecidos anexos ou extras. Extra quer dizer além do, ou anexos quer dizer além do quê? Embrionário, além do embrião. Então, são tecidos que estarão além do embrião, permitindo suporte para o desenvolvimento adequado desse embrião. Sente só, olha ali na figura, ó, o desenvolvimento adequado do embrião barra feto, no caso aí um pintinho que vai se formar. Ou, e ali no texto, o embrião. Esses tecidos vão dar suporte para o desenvolvimento do embrião. E eles vêm da mesma origem que formou o embrião, da ecto, da meso e da endoderme, que são os folhetos embrionários ou folhetos germinativos, que são os primeiros tecidos embrionários. Eles vão dar origem, portanto, esses anexos embrionários, ectoderme, ecto, meso e endoderme, beleza? Formiga, eu não sei bem o que significa ecto, meso e endoderme. Dá uma olhada nas aulas de embriologia. São folhetos embrionários, e esses folhetos embrionários, então, vão ter duas funções. A gente já tinha entendido que eles vão formar um embrião. O embrião é o próprio ser vivo. Eu vim de um embrião, você veio de um embrião, cachorrinho veio de um embrião, periquito veio de um embrião, sapinho, todo mundo veio de um embrião. E esses anexos embrionários vão garantir um suporte no sentido de garantir que esse embrião tenha acesso a nutrientes. Beleza? Garantir que esse embrião, à medida que ele vai produzindo excretas com seu metabolismo, elimine as excretas, armazene em algum lugar. Proteção dentro de todo esse contexto e organizar tudo isso, pô. Tem que organizar tudo isso aqui. Então, os anexos embrionários dão suporte para o desenvolvimento do embrião nesse sentido. Beleza?
Chega aí. Anexos embrionários. O primeiro anexo embrionário que a gente vai entender é o saco vitelínico. O termo vitelo significa nutrientes. Então, é um saco de armazenamento de nutrientes. Formiga, dentro do ovo da galinha, o que seria o saco vitelínico, formiga, dentro do ovo da galinha? Qual a parte mais nutritiva de um ovo? Do ovo da galinha, quando você vai lá fritar um ovo e tal. Qual a parte mais nutritiva? A clara ou a gema? A gema. A gema seria o saco vitelínico. A clara seria o albúmen, uma outra estrutura que a gente entende posteriormente. À medida que o embrião vai crescendo, quando ele é pequenininho, o saco vitelínico é muito grande. Quando ele é duas células, mórula, blastula, beleza? Eles são duas células, ele é muito grande. O saco vitelínico tem um monte de nutriente armazenado. E à medida que esse embrião vai aumentando a quantidade de células, vai se formando o embrião, daí vai se formando o feto, ele vai precisando eliminar essas excretas nitrogenadas. Essas excretas nitrogenadas são armazenadas pelo alantoide. O alantoide são quem armazena, o anexo embrionário, um tecido que forma uma bolsa que armazena excretas. É o alantoide, beleza? Agora, o grande lance, mano, o grande lance está aqui. Esse outro revestimento que reveste embrião, saco vitelínico e alantoide. Chamamos eles de saco amniótico. Formiga, saco amniótico? Saco amniótico. Ou simplesmente amnio. O grande lance é que o amnio simula um ambiente aquático. Olha lá, velho. O amnio simula um ambiente aquático. O amnio vai ser basicamente constituído de água, sais minerais. É mesmo, formiga? É. Tem um outro anexo embrionário que envolve todo mundo. Deixa eu apagar aqueles de vermelho ali. Olha ali na imagem. Um outro anexo embrionário que envolve tudo. Todo mundo assim. Eu falo todos esses anexos embrionários. O embrião, saco vitelínico, alantoide e o saco amniótico. Chamado de córion. É organizacional, mas nos mamíferos eu vou trocar uma ideia a mais sobre ele, sobre o córion, porque vamos relacionar a placenta. Beleza? Então, o grande lance que o saco vitelínico é o mais ancestral. Você vê em peixes e anfíbios. Esses outras estruturas anexos embrionários foram surgindo ao longo da história evolutiva. E elas estarão relacionadas à conquista do ambiente terrestre, na era em que os anfíbios dominavam para a época que os répteis dominavam. Antes de mamíferos e aves surgirem pelo planeta. Formiga, olha só, esse é o beta. Se antes se estava surgindo uma pressão, uma seleção, na próxima aula acessa aí que você vai entender um pouco dessa seleção que estava acontecendo. Para a conquista de um novo ambiente, ou explorar novos nichos, o ambiente terrestre. E se eu não posso mais colocar meus ovos na água, que isso ainda me traz uma grande dependência do ambiente terrestre, o que eu faço? Ao invés de eu ir lá colocar meus ovos na água, eu carrego a água comigo, pô. Eu carrego o ambiente aquático comigo. Esse é o beta de quê? Esse é a sacada do saco amniótico. O saco amniótico ou simplesmente amnio se resume em se eu não vou mais ao ambiente aquático, o ambiente aquático vem comigo. Pronto, mano. Então você tem todo um local aquático para o embrião se desenvolver e o feto se desenvolver até o nascimento. Seja de uma ave, seja de um réptil, de uma ave ou de nós, mamíferos, porque todos nós somos amniotas e temos essa lagoa particular para o desenvolvimento. Essa lagoa particular é preenchida pelo líquido chamado líquido amniótico. Beleza? O líquido amniótico garante basicamente duas coisas. Uma, garante proteção no sentido de contra-choques mecânicos. E outra, contra desidratação ou mantém hidratado. Aqui é a perspectiva, né? Mantém o embrião hidratado. No sentido de choques mecânicos, você tem que entender que o ambiente aquático, ele tende a dissipar a energia mecânica, né? Ou usou com a galera lá, meus alunos, eu toco terror, pego as professoras que são mamães ou que estão gestantes, eu falo, pô, professora, ela não pode dançar? Ela não pode se divertir? Só porque a mulher está gestante, ela não pode se divertir? Pode, pô, pode, claro que pode, A molecada chega na noção que não, claro, só porque ela não pode se divertir um pouco? Pode. Então, imagine ela dançando lá, se divertindo, ali, antes da cria vir e nunca mais você se divertir. Zoeira. Mas enfim, imagine você se divertir. O bebezinho, o embrião, o feto, tá lá dentro do útero, no caso de uma mãe mamífera, como da nossa espécie, tá dentro do útero, batendo, batendo lá de um lado para outro. Não, velho.
Moleque tá tranquilão lá, ó. Vai até o chão. Puxa, tá tranquilão, pô. Por quê? A absorção dos choques mecânicos. Beleza? A absorção dos choques mecânicos é a função do líquido amniótico que está dentro dessa bolsa chamada âmnio. Então, a pergunta é, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Calma aí, vamos relacionar. Olha aqui, primeiro vem o ovo amniótico, ou seja, o ovo de casca rígida, como nós conhecemos, no padrão das galinhas. E a galinha é o quê? Uma ave. Dá uma olhada lá na direita ali da ilustração da árvore filogenética e você aqui está vendo as aves. A formiga. Então é aqui, ó, que surgiu esse ovo amniótico aí. Mais ou menos, vamos botar uns 300 milhões de anos, arredondando. Bora botar uns 300 milhões de anos no passado? Dessa linhagem aqui, tô filmando certo? Tô. Dessa linhagem aqui, ó, surgiu um grupo que nós chamaremos de répteis. A partir do próximo vídeo, ele é o foco. E um outro grupo que são os sinapsídeos. Dentro dos sinapsídeos tem uma árvore filogenética, que assim como a dos répteis, você está vendo, ó, tem várias ramificações. Mas dentro desse grupo de sinapsídeos, surgiu um momento ali, ó, nossa classe, nossa galera, os mamíferos. Não, Formiga, você está falando que mamífero põe ovo? Eu não ponho ovo? Ah, não? Então, tem um mamífero famoso, ornitorrinco. Ornitorrinco, já ouviu falar de ornitorrinco? Monotremado? Mais adiante a gente chega nesse conteúdo, mas você já ouviu falar? Ornitorrinco se reproduz como, hein? Ah, Formiga, ele põe ovos, Ah, o ornitorrinco põe ovo. Pois é, velho. O ornitorrinco traz uma característica ancestral lá da linhagem primitiva dos mamíferos, na qual ainda existem alguns mamíferos que põem ovos, e dentre esses que sobreviveram, tem duas espécies, ornitorrinco e outra lá que eu não lembro agora de cabeça, mas enfim, mamíferos que põem ovos, com glândulas mamárias que põem ovos, com pelos. É mesmo, Formiga? É, velho. Mostrando a ancestralidade do ovo de casca rígida ou ovo amniótico, no qual nós podemos denominar o nosso grupo como amniota. Então surgiu um amniota ancestral, desses descenderam duas linhagens répteis, e agora o que sobrou dos sinapsídeos mamíferos. Saquei, Formiga. Vamos pegar aqui, ó. Daqui, tartarugas põem ovos. Talvez fossem os mais ancestrais. Tem gente que debate que tartarugas nem seriam os répteis, seriam pararrépteis. Ali o livro colocou didaticamente os pararrépteis e as tartarugas no mesmo grupo. A gente está considerando como répteis. Põem ovos, sim. Os ornitorrincos aqui na base dos mamíferos põem ovos. E vários lagartos põem ovos meio coriáceos. No entanto, a partir dos crocodilianos, esses ovos são mais rígidos, quebradiços. O padrão que nós vemos nas aves e que nós vemos pelos fósseis dos pterossauros e dos dinossauros ornitíqueos e sauríqueos. Formiga, eu me recuso a acreditar, Formiga, me recuso a acreditar nessas viagens suas aí. Essas viagens, Formiga, que você fala. Eu me recuso a acreditar que eu tenho um ancestral, alguma coisa assim. Eu não tô falando seu, eu tô falando milhões de anos aí de distância, mudanças. Mas, vamos aqui então, vamos aqui. Vamos aqui, ó. Aqui, velho. Aqui nós temos o padrão humano, beleza? Isso aqui está representando o desenvolvimento humano. Temos um líquido chamado líquido amniótico. E aqui temos o próprio amnion. E o que acontece? A pergunta é, o que acontece? O que acontece antes da gestação? O que precede aquela ligação? Quando te acordo no meio da noite, amor, você recebe a ligação, amor, vamos pro hospital, amor. Amor, vamos ao hospital. Amor, vamos ao hospital. Amor, vamos ao hospital. Vamos ao hospital. Meu amor, o que aconteceu, meu bem? O que aconteceu? Você acorda assim, né? Ela te empurrando. O que aconteceu?
Amor, o que que aconteceu? O que que aconteceu? A bolsa o quê? Estourou. Amor, vamos ao hospital, que a bolsa o quê? A bolsa estourou, velho. É isso que aconteceu, e quando a bolsa estoura, escorre o quê? Entre as entranhas da mulher ali. Um líquido transparente. O líquido amniótico. Formiga, chega a dar medo aí passar por isso. Então tu fica ligado, moleque. Fica ligado, velho. Caraca, formiga. Então olha a viagem, olha a viagem. A viagem é essa, mano. Quando a mulher vai ter o bebê, o líquido amniótico escorre entre as pernas, avisando, falando, ó, mano, agora o desenvolvimento não é mais aquático. Chegou a hora de entrar no ambiente terrestre. Chegou a hora do nascimento, pô. O que tinha que ser feito aqui já foi. E aqui a gente tem um seriado engraçado aí, o Friends, né? O seriadão ele que fez parte da nossa vida aí, da nossa juventude, da minha juventude também. Tá o Joey, o Ross e o Chandler vendo a Phoebe no momento que ela ia parir, os caras, ó, foram pra trás. Com medo. Mano, se isso acontecer contigo, tu não faz isso não. Tu pega a Phoebe, leva pro hospital e se precisar, tu ainda faz o parto no carro. Entendeu? Ainda faz o parto lá, ó, bota o braço lá e pô, deixa o bebê cair aqui no braço aqui, velho. Fechou? Amnióticos. É a nossa descendência aí, de um passado muito distante, que antes de existirem mamíferos e existirem as aves, no surgimento dos répteis. Beleza? Galera, vamos falar um pouco sobre répteis agora.